Oi, gente, bom dia. Acho que você Bom está dia. Bom dia. Bom dia. Vai cantar gente nova. Sejam bem-vindas. Obrigada. Aceitando aqui a galera. Deixa eu falar algumas coisas aqui. Peraí, deixa eu só aceitar o pessoal que está entrando. Pronto. Deixa eu falar umas coisas aqui para vocês, para a gente se organizando. Primeiro, avisar que o Quintas é toda quinta-feira, às 11, e que a gente começa e termina o livro. No último Quintas, a gente estava finalizando esse daqui, que é a biografia do Freud, pelo Peter Gay, e foi 1 ano e meio de muita leitura, muitos encontros, então podem colocar na agenda, deixar aí fixo, porque é um compromisso que a gente tem aqui, né? E eu tenho esse compromisso, então, com vocês, estar presente todas as quintas e a gente estudar juntas durante a hora. Aqui é um grupo de leitura, então a gente vai ler textos, mas a partir também dessas leituras a gente faz discussões de alguns trechos, né? Vamos comentando algumas coisas, trazendo para a realidade, fazendo mesmo que um link de teoria com a clínica, né, e com a contemporaneidade, questões aí dos dias que a gente está vivendo, coisas atuais. Então, a ideia é essa. E a gente hoje vai finalizar a biografia. Então, tem algumas pessoas aqui, né, que vieram por conta da interpretação dos sonhos, que é o que a gente também vai começar hoje, mas eu vou ler para finalizar a biografia e a gente começa, e eu vou ler por essa edição. Deixa eu ver que a Ali colocou que tem alguém com o microfone ligado que está dando eco. Deixa eu ver que aqui na minha tela está todo mundo com o microfone desligado. Se aparecer aqui, eu desligo, se vocês puderem dar uma olhadinha. Então, a gente vai ler para essa edição aqui. Ele é enorme, né? Vocês viram, ó. A gente provavelmente vai ficar 1 ano e meio nele também, viu? Então, por isso que eu falei, deixa fixo aí na sua agenda, toda quinta às 11. Eu sempre mando o link lá pelo nosso grupo no WhatsApp. E aí, caso em algum momento vocês percam, tudo sempre depois, tentamos que na quinta mesmo, suba o vídeo para o canal no YouTube e aí vocês também conseguem acompanhar de lá. Qualquer dúvida, qualquer coisa, só ir me perguntando, levanta a mão aqui e a gente vai trocando pelo chat, tá? Então, eu vou dar uma aceleradinha aqui para a gente ler o restante da biografia, que acho que vai rapidinho para a gente começar o outro. Vamos lá. Para quem estava lendo a biografia, a gente está na página 640. Os Wolff tomaram chá com um homem já muito doente. Na crônica, Freud registrou apenas 2 anotações em janeiro de 1939, ambas referindo-se a momentos de dor física. Lumbago, no dia 2, dores nos ossos, no dia 31. Com efeito, a partir de meados do mês, o tema de seu câncer invadiu as cartas de Freud a um grau alarmante. Havia inchamentos suspeitos perto das lesões cancerosas, e suas dores eram cada vez maiores. O homem que desprezava os remédios para que não toldassem sua mente, agora vivia de analgésicos, como pirimidon. Deixa eu parar um pouquinho, porque eu estou aceitando aqui a galera. Como já fizera por algum tempo. Na metade de fevereiro, Freud disse a Arnold Zweig que seu estado corria o risco de se tornar interessante. Desde minha operação em setembro, venho sofrendo de dores no queixo que estão aumentando devagar, mas continuamente, de modo que não consigo enfrentar meus afazeres diurnos e as minhas noites sem uma bolsa de água quente e doses consideráveis de aspirina. Não sabia ao certo se era um episódio inofensivo ou um avanço no misterioso processo com que estamos lutando há 16 anos. Marie Bonaparte, que se mantinha em contato constante, havia consultado um especialista francês em radioterapia e discutiu-se se Freud viajaria a Paris para o tratamento médico. Entrementes, acrescentou ele, ninguém sabia, mas ele podia muito bem imaginar
que tudo isso é o começo do fim, que afinal está à nossa constante espera. Enquanto isso, sinto essas dores paralisantes. No final de fevereiro, o Dr. Antoine Laxagne veio a Paris para examinar Freud na presença de Schur e voltou 2 semanas depois para aplicar tratamentos de rádio, mas as dores persistiam. Freud ainda se interessava pelo mundo, ainda era irônico, ainda escrevia aos amigos mais íntimos, embora sua correspondência com muitos deles estivesse chegado ao fim. Em 21 de fevereiro, Pfister lembrou-lhe: como o senhor julgou corretamente a mentalidade alemã em minha última visita a Viena, e como devemos ficar contentes que o senhor tenha deixado uma nação que regrediu ao pai sádico. Em 5 de março, em sua última carta a Arnold Zeig, Freud deu detalhes de seus sofrimentos e da constante incerteza dos médicos, sugerindo a seguir que Zeig podia experimentar suas habilidades analisando uma alma nazista. Contudo, embora a situação mundial continuasse a interessar Freud, sua situação pessoal era necessariamente prioritária. Uma semana depois, em sua maneira habitualmente controlada, Freud ventilou alguns de seus sentimentos a Sachs. Os médicos consultados achavam que uma mistura de raio-x e radioterapia poderia dar resultados, e julgava ele acrescentar algumas semanas ou meses de vida. Freud não sabia se valeria a pena. Não me iludo sobre as possibilidades do resultado final em minha idade. Sinto-me cansado e esgotado com tudo que fazem para mim. Como caminho para o fim inevitável, é tão bom quanto outro qualquer, embora pessoalmente eu não teria escolhido. Dessa vez, o veredito sobre seu estado estava correto. Uma biópsia realizada em 28 de fevereiro deu resultado positivo. O câncer estava novamente em atividade, num ponto tão recuado da boca que não caberia uma operação. Por algum tempo, os tratamentos com raio-x detiveram o crescimento, para além das expectativas de Schur, mas a melhora foi temporária. No entanto, em meio a tudo, Freud recusou o consolo fácil de esperanças falsas. Gente, a Stephanie está perguntando em que página que está no PDF. Chay, se você tiver aqui, que eu acho que eu tive já por aqui, você responde aqui para mim. E para quem chegou depois, eu estou finalizando a biografia, que a gente já tinha lido. Faltam 5 páginas e aí a gente já começa a interpretação. Minha cara Marie, escreveu a princesa no final de abril. Não lhe escrevo há muito tempo, enquanto a senhora se banhava no mar azul. Marie Bonaparte tinha passado férias em Saint-Tropez. Suponho que saiba por quê. Reconheça-o também pela minha letra. Ele lhe confessou que não estava indo bem. Minhas doenças e consequências do tratamento estão entre as causas em uma proporção inusitada para mim. Tem tentado me envolver numa atmosfera de otimismo. O câncer está reduzindo, as manifestações reativas são temporárias. Não acredito nisso e não gosto de ser enganado. Sua filha, psicanalista, era cada vez mais indispensável a ele. A senhora sabe que Ana não vai para a reunião em Paris, o Congresso de Psicanalistas da Língua Francesa. Estou ficando cada vez menos independente e mais dependente dela. E, novamente, como ocorria com tanta frequência naquela época, ele manifestou seu desejo de morrer. Uma doença que interrompesse o processo cruel seria muito desejada. A carta é rica e reveladora. Ela documenta, uma vez mais, a afeição e a necessidade de Freud pela filha, e, ao mesmo tempo, sua aversão à dependência. E ressalta, uma vez mais, a sua ideia de ter acesso à plena verdade sobre si mesmo, por mais desencorajante que fosse. Pelo menos podia confiar que seu médico particular, Max Schur, não o decepcionaria sobre esse aspecto, ao contrário do que fizera Felix Dutch em 1923. Infelizmente, Schur foi obrigado a abandonar Freud durante algumas semanas críticas. No final de abril, num dilema cruel,
ele viajou aos Estados Unidos para instalar sua mulher e 2 filhos pequenos, requerer seus documentos de cidadania e tentar obter sua licença médica. Estava oprimido por sentimentos de culpa, mas Freud parecia estar melhor depois dos tratamentos com raio-x, e Schur não poderia, em boa consciência, adiar sua partida. Ele havia recebido um visto para os Estados Unidos e, mencionando a necessidade de se manter perto de Freud, conseguiram uma ampliação do prazo até o final de abril. Mas as autoridades consulares americanas, obrigadas a seguir uma lei de imigração inflexível, não dilatariam o visto uma segunda vez. Ameaçado de perder por anos seu direito de emigrar para os Estados Unidos, Schur decidiu ir e voltar o mais rápido possível. Nesses meses, assim como antes, nos dias mais terríveis na Áustria nazista, Max Schur se converteu numa figura quase tão fundamental para Freud quanto sua filha Anna. A reiterada referência de Freud a ele como seu médico pessoal soa quase régia, mas ele gostava de Schur e tratava-o como associado de confiança. E os filhos de Freud também. Lembremos que Schur foi quem deu a Martin e Anna Freud a droga letal que esperava que não precisassem ingerir. Schur havia descoberto Freud em 1915, quando jovem estudante de medicina, ouviu com entusiasmo crescente as palestras mais tarde publicadas como conferências introdutórias sobre a psicanálise. Embora decidisse se especializar em medicina de doenças internas, ele se manteve atualizado com a psicanálise, e esse fascínio constante, raro no médico daquela especialidade, serviu-lhe de recomendação à princesa Marie Bonaparte, que calhou de consultá-lo em 1927, e novamente para tratamentos mais intensivos no ano seguinte. Ela insistiu com Freud que adotasse Schur como médico, o que ele fez em março de 29. Ele nunca lamentou ter seguido esse conselho. Descreveu-se como paciente dócil de Schur, mesmo quando não é nada fácil para mim. Na verdade, ele se rebelou contra Schur apenas em 2 assuntos. Reclamava constantemente de que as contas de Schur eram baixas demais, e ato de desobediência de maior relevância, não atendeu ao conselho de Schur para que renunciasse aos amados e necessários charutos. Em seu primeiro encontro, Freud e Schur haviam resolvido a delicada questão da franqueza, e Freud não abordou um problema ainda mais difícil. Prometa-me também, quando chegar o momento, o senhor não deixará que eles me atormentem desnecessariamente. Schur prometeu, e os dois trocaram um aperto de mão para selar o acordo. Na primavera de 1939, estava quase maduro o momento de cumprir a promessa. Uma das ocasiões que a ausência necessária de Schur fez com que ele perdesse foi o aniversário de 83 anos. Marie Bonaparte foi a 20 Marisfield Gardens e permaneceu alguns dias. Yvette Gilbert também esteve presente, como havia prometido, e deu a Freud sua fotografia assinada com uma mensagem de apreço. De todo o meu coração. 6 de maio de 1939. A seguir, em 19 de maio, Freud teve um motivo real para comemorar. Anotou triunfalmente na crônica, Moisés em inglês. Realizara sua esperança de viver para ver Moisés e o monoteísmo publicado no mundo da língua inglesa. Mas o lançamento não foi uma bênção inequívoca para ele ou para seus leitores. Uma vista de olhos no longo ensaio que completa o trio de artigos sobre Moisés confirma que Freud fora sábio em sua prudência inicial. Ele não perdeu de vista Moisés e sua pergunta central: o que fez do judeu o que ele é? Mas no ensaio de conclusão sobre Moisés e o monoteísmo, ele generalizou sua pergunta de modo a abarcar toda a religião. Poderia ter dominado o livro de O Passado de uma Ilusão. De fato, apesar de todas as digressões e apartes pessoais, de todas as referências autobiográficas,
Moisés e o monoteísmo evoca certos temas constantes em sua obra psicanalítica. O complexo de Édipo, a aplicação desse complexo à pré-história, o componente neurótico de toda religião, a relação do líder com seus seguidores. Aqui tem uma nota. Nesses anos, Freud entrou numa discussão amistosa com Marie Bonaparte, que o adorava, sobre se ele era ou não um grande homem. Ele decidiu que não era, mas que tinha descoberto grandes coisas. Além disso, o livro aborda o fenômeno tristemente pertinente e aparentemente inextirpável do antissemitismo e da ascendência judaica de Freud. Mesmo uma das ideias excêntricas que ele adotou, em anos avançados, aparece um tanto timidamente numa nota de rodapé. Sua convicção de que Eduardo de Vere, conde de Oxford, fora o verdadeiro autor das peças de Shakespeare. Hipótese forçada e um tanto embaraçosa, com que regalaria os incrédulos visitantes e missivistas não menos incrédulos. Isso, gente, eu estou finalizando aqui a obra, acho que tem mais 3 páginas, isso, e aí a gente começa aqui a interpretação dos sonhos, beleza? Vão ouvindo aí um pouquinho do final da vida do Freud, gente, paciência, a gente já... Vamos ver, eu acho que vai dar certo começar hoje mesmo. Aí, na segunda... Tá, deixa eu ver aqui a segunda nota. Freud perseguiu essa quimera durante alguns anos, discutindo-a especialmente com Ernest Jones, que corajosamente tentou dissuadi-lo da ideia. Ele ficara muito impressionado com um livro, Shakespeare Identified, de Thomas Looney, onde se revela que Shakespeare era o conde de Oxford e lera-o 2 vezes. Jones, com perspicácia, relaciona essa mania inofensiva com o fascínio perplexo de Freud pela telepatia. Ambos, sugere ele, defendem a ideia de que as coisas não são o que parecem ser. Mas a identidade de Shakespeare é totalmente marginal em relação aos seus principais interesses. Freud, um incurável secularista, voltava à proposição ímpia que sustentava havia decênios. A religião é uma neurose coletiva. Uma vez publicado o argumento completo de Freud, revelou-se que os cristãos tinham tão boas razões quanto os judeus para considerar Moisés e o monoteísmo desagradável e mesmo escandaloso. Freud interpretava o assassinato de Moisés pelos antigos hebreus, postulado no segundo ensaio como uma repetição do crime primordial contra o pai, que analisarem Totem e Tabu. Reedição de um trauma pré-histórico, ele constituía o retorno do reprimido. Por isso, a história cristã de um Jesus imaculado, sacrificando-se pela humanidade pecadora, devia ocultar, evidentemente, uma distorção tendenciosa de um outro crime do mesmo tipo. E Freud indagava, como um incansável detetive, confrontando um criminoso encurralado. Como alguém inocente do assassinato haveria de ser capaz de assumir sobre si a culpa dos assassinos, permitindo-se ser levado à morte? Na realidade histórica, tal contradição não existiu. O Redentor não poderia ser, senão, o principal culpado, o líder do bando fraterno que havia sobrepujado o pai. Freud não achava necessário definir se um crime tão obscuro algum dia ocorrera, ou se tal chefe rebelde jamais existiu. No esquema das coisas de Freud, a realidade e a fantasia, afinal, eram irmãs, se não gêmeas. Se o crime era apenas imaginário, Cristo é o herdeiro de uma fantasia de desejo que se manteve irrealizada. Mas se o crime de fato se deu, ele é o sucessor e reencarnação do grande criminoso. Qualquer que fosse a verdade histórica, a cerimônia cristã da Sagrada Comunhão é uma repetição da antiga refeição totêmica, embora numa versão amena e devota. O judaísmo e o cristianismo, portanto, embora ligados por inúmeras afinidades, diferem decisivamente em suas atitudes em relação ao Pai.
O judaísmo tinha sido uma religião do pai, o cristianismo se tornou uma religião do filho. A análise de Freud, exatamente por soar tão científica e desapaixonada, é extremamente desrespeitosa para o cristianismo. Ele trata a parte central da história cristã como uma gigantesca fraude, ainda que inconsciente. Mas Freud não parou por aí. Um judeu, Saulo de Tarso, Paulo, foi o primeiro a reconhecer indistintamente a razão da depressão que pesara na civilização de sua época. Matamos Deus Pai. Era uma verdade que ele só poderia apresentar sobre o disfarce delirante das boas novas. Em suma, além da cristã da redenção através de Jesus, sua vida e seu destino era uma ficção autodefensiva, ocultando alguns atos ou desejos terríveis. Moisés e o monoteísmo, evidentemente, não poupou os judeus. Eles nunca haviam admitido o assassinato do pai, mas os cristãos haviam deixado de recusar e reconheceram o crime, e assim foram salvos. No final dos anos de 1920, Freud havia dito que a religião, toda religião, é uma ilusão. Agora, ele caracterizava o cristianismo como o tipo mais sério de ilusão, fundindo-se na loucura do delírio. Não contente com esse insulto aos cristãos, ele acrescentou outro. Sob alguns aspectos, a religião deles representou uma regressão cultural em relação à mais antiga, como na verdade geralmente acontece quando há irrupção ou admissão de novas massas de gente num nível mais baixo. O Freud fala bastante sobre isso, sobre essa questão das massas em psicologia das massas e análise do eu. É um texto difícil, mas muito interessante. Difícil, assim, né? Tem muitas particularidades, muitas coisinhas que precisam ser lidas com cuidado. É muito legal. A religião cristã não conservou o nível de espiritualidade a que o judaísmo se elevara. Sob seu melhor aspecto, imbuídos da mensagem de Moisés, de que os filhos de Israel são o povo eleito de Deus, os judeus haviam rejeitado a magia e o misticismo. Sentiram-se encorajados a cultivar suas qualidades mentais e espirituais, e bem-aventurados na posse da verdade, davam grande valor à mente e à moral. Nessa avaliação do judaísmo histórico, Freud, enquanto judeu ateu, mostrou-se legítimo herdeiro de seu pai, Jacob Freud, cujo lema fora simplesmente: pensa eticamente e age moralmente. Sabemos, comentou Freud, que Moisés transmitiu aos judeus o sentimento exaltado de serem um povo eleito. Com a desmaterialização de Deus, acrescentou-se uma nova e valiosa porção ao tesouro secreto do povo. Os judeus conservaram a inclinação aos interesses intelectuais. A desventura política da nação ensinou a valorizar o único bem que lhes restou, sua literatura, como a sua autêntica riqueza. Palavras orgulhosas para lançar na cara dos nazistas, com sua carnificina sistemática, as queimas de livros e os campos de concentração assassinos. As atitudes conflitantes de judeus e não-judeus em relação ao crime primordial também ajudavam Freud a explicar a persistência do antissemitismo, ao qual ele dedicou algumas páginas incisivas. Quaisquer que fossem as suas origens, sugeriu ele, o ódio aos judeus mostra uma verdade deprimente. Os cristãos não são absolutamente bons cristãos, mas, pelo contrário, sob a tênue verniz, continuam sendo os bárbaros politeístas que sempre foram. Certamente, um componente importante no fenômeno duradouro do antissemitismo, na opinião de Freud, era o ciúme, a pura inveja. Deixa eu ver como é que estamos. Olha, na semana passada a gente falou assim, não, essa semana a gente vai terminar, não terminamos a biografia. Agora eu estou pensando aqui, meu Deus, será que vai dar tempo de terminar essa biografia? Mas tem que dar, né? Gente, que livro gigante! Estou pensando, se esse daqui foi 1 ano e meio, a interpretação vai ser 2 anos. Deixa eu ver, se não der, é muito grande, se não der,
Vou ler ele mais 10 minutos e a gente começa a interpretação, ler um pouquinho e vamos fazendo isso. Tô pensando aqui em opções, vamos ver. Tentar ler mais assim. O elogio, um tanto indireto do judaísmo, não acalmou os eruditos judeus. No começo de junho, Hamilton Fife, numa resenha de Moisés e o Monoteísmo, de John O. London Weekly, afirmou que o livro era do mais vivo interesse, tanto histórico como espiritualmente, mas observou, não sem razão. O que os companheiros judeus do autor vão dizer, nem ouso pensar. Disseram muito e pouco foi elogioso. Angustiados e por isso enfurecidos sobre o que anteviam como provável efeito do livro, eles trataram Moisés e o monoteísmo com desprezo ou silêncio. Virando as armas da psicanálise contra seu fundador, indagaram-se por que, afinal, ele tentara privar os judeus de seu Moisés. Devia-se um desejo de fugir ao judaísmo no gesto final? Estaria ele, ao sentir o retorno reprimido, dando desesperadamente o máximo de si para não se tornar como seu pai? Seria talvez, e esta era uma de suas favoritas, que Freud se identificava grandiosamente com Moisés, o estrangeiro que dera as leis a um grande povo e marcara para sempre seu caráter? Mais tarde, Martin Buber, em seu estudo sobre o Moisés, restringiu raivosamente seus comentários sobre o livro de Freud a uma desdenhosa nota de rodapé, referindo-se a ele como um gesto lamentável, não científico, baseado em hipóteses infundadas. Que tem uma nota. No começo de 39, Max Huntington teve uma longa discussão com Martin Buber em Jerusalém e informou a Freud que, logo que Moisés e o monoteísmo saíram, Buber teria de escrever uma contestação. Como sociólogo judeu da religião, já encontrara pouca base de concordância em Totem e Tabu, e tampouco havia aceitado a interpretação dos sonhos, que, a seu ver, desconsiderava o trabalho criativo dos sonhos. É claro, comentou Huntington, que agora temos neste país um grande crítico da psicanálise. Freud respondeu irritado em 5 de março. As expressões piedosas de Martin Buber não vão prejudicar muito a interpretação dos sonhos. O Moisés é muito mais vulnerável e estou preparado para a investida judaica contra ele. J. M. Lesk, escrevendo na Palestine Review de Jerusalém, qualificou Freud, com todo o respeito pela sua profunda erudição e originalidade em seu campo pessoal, de Emhardt, um grosseiro ignorante. E Abra Yahuda disse que achava que as palavras de Freud, em seu ódio a Israel, podiam ter sido pronunciadas por um dos cristãos mais fanáticos. Mas os cristãos sentiram-se ultrajados por eles mesmos. Tem outra nota. Uma reação marxista também apresenta interesse. Howard Evans, do Daily Worker, de Londres, escreveu de seu firme ponto de vista doutrinário, estava disposto a mostrar certa indulgência para com Freud. Considerando suas limitações ideológicas, dificilmente se poderia esperar que este grande cientista burguês adotasse uma abordagem dialética aos 83 anos de idade. Cadê? O padre Vincent McNabb, escrevendo Catholic Herald, de Londres, encontrou, em Moisés e o monoteísmo, páginas impossíveis de serem citadas, que nos fazem perguntar se o autor delas não tem uma obsessão sexual. O padre McNabb, na verdade, passou dos impropérios às ameaças. O professor Freud naturalmente sente-se grato à livre e generosa Inglaterra, pela acolhida que ela lhe deu, escreveu ele. Mas, na sua franca defesa do ateísmo e incesto for amplamente reconhecida, perguntamo-nos por quanto tempo se mantera a boa acolhida numa Inglaterra que ainda se denomina cristã.
Se tivesse lido a resenha, Freud teria encontrado grande semelhança entre essa linguagem e a linguagem dos clérigos austríacos de seus tempos em Viena. O público epistolar também se manifestou, mesmo antes da publicação de Moisés e o Monoteísmo. Uma torrente precipitou-se sobre Freud. Estranhos da Palestina e dos Estados Unidos, da África do Sul e do Canadá, expressavam seu desagrado com as ideias de Freud com uma liberdade restrita. Um deles sugeriu que o tipo de crítica bíblica por ele empregado era característico de judeus ímpios, procurando justificar seu abandono nas verdades fundamentais da religião judaica. Um outro manifestou a esperança de que Freud não publique este livro, visto que provocaria danos irreparáveis e apenas daria mais uma arma a Goebbels e outros animais. Um terceiro, remetente anônimo de Boston, repreendeu Freud em alguns parágrafos ininterruptos. Li na imprensa local sua declaração de que Moisés não foi um judeu. É de se lamentar que você possa ir para o túmulo sem se desgraçar, seu velho pateta. Temos renegados como você aos milhares, ficamos contentes em nos livrar deles e esperamos logo nos livrar de você. É de se lamentar que os bandidos na Alemanha não tenham te posto num campo de concentração. É lá o seu lugar. Outros, tantos escritores quanto, mais tarde, resenhistas, foram apenas ligeiramente mais polidos, e poucos chegaram a considerar as ideias de Freud estimulantes ou parcialmente corretas. Um desses, um certo Alexandre Burnachev, escrevendo do Rio de Janeiro, disse a Freud que estava trabalhando num livro parecido, que sua visão pessoal coincide com a de Freud, e pediu um exemplar da edição inglesa de Moisés e o Monoteísmo pelo reembolso postal. Certamente, as provas em que Freud se baseava não eram nada sólidas. Na melhor das hipóteses, eram especulativas, em parte superadas, carecendo de detalhes. A hipótese de Freud de que a palavra hebraica Adonai, Senhor, podia derivar do culto monoteísta egípcio de Atum, palpite no qual ele próprio não tinha muita confiança, parece improvável. Seu lamarquismo ferrenho, segundo o qual acontecimentos históricos são transmitidos no inconsciente de geração para geração, não é mais fidedigno em Moisés e o monoteísmo do que em qualquer outra de suas construções anteriores. Mas Freud, que em seus últimos anos de vida ruminava sobre Moisés, o egípcio, e seu homônimo posterior, não era um secreto antissemita, nem um pretenso profeta guiando seus ingratos seguidores até a terra prometida, da verdade psicanalítica, a qual ele haveria de vislumbrar, mas onde nunca poria os pés. Ele era o especulador intelectual livre das amarras do material clínico, levado a ceder espaço a hipóteses que o apaixonavam. Tais hipóteses continuaram a dominar Freud, apesar das vozes persuasivas que o depunham contra elas. O Freud que deu Moisés aos egípcios e fez com que os hebreus o matassem era um investigador que, contradizendo a opinião acadêmica dominante, tinha se convencido de que o autor das peças de Shakespeare não poderia ser um ator insignificante e mal educado. Freud, afinal, era o intrépido descobridor que havia desafiado a instituição científica, pondo-se ao lado dos supersticiosos e dos semi-analfabetos, que acreditavam que os sonhos tinham algum significado. Essa ingenuidade receptiva não tinha resultado numa das revoluções decisivas na ciência da mente? Da mesma forma que Moisés. As aventuras especulativas de sua velhice eram da mesma natureza que as especulações anteriores. Freud estava jogando um jogo intelectual com altas apostas e se divertia com ele. Mas mesmo quando não estivesse se divertindo, algo dentro de si o teria impelido a prosseguir. Não se disporia a abandonar a tese da monografia de Selim, de 1922, que forneceria a chave para o enigma, o assassinato de Moisés.
mesmo que seu argumento tivesse sido cabalmente invalidado. Com efeito, Freud não se abalou quando lhe disseram que Selim tinha voltado atrás. Manteve-se firme, reconhecendo que o segundo Moisés era totalmente invenção minha. Alguns anos antes, em 1935, quando havia interrompido temporariamente seus estudos sobre Moisés, ele comparou a situação a uma situação familiar aos psicanalistas. Quando se suprime um determinado tema numa psicanálise, não vem nada em seu lugar. O campo visual se mantém vazio. Da mesma forma, me mantenho fixado no Moisés que coloquei de lado. Parte dessa característica obsessiva chegou ao prelo. Num de seus prefácios à terceira parte de Moisés e o Monoteísmo, escrito em Londres, em junho de 38, ele se disse feliz de estar na Inglaterra. Tratado como hóspede ilustre, agora estava novamente respirando, depois de eliminada a pressão da autocensura. De forma que posso falar e escrever, quase disse, pensar, como quero ou devo. Quero ou devo. Ele era uma pessoa livre, mas não livre de parar de escrever sobre Moisés. Na verdade, enquanto viver em Viena, sentira vontade de eliminar a última parte do livro. Mas ela me atormentou como um fantasma incepto. Este é o Freud que conhecemos. O homem que, algumas vezes, era perseguido por uma ideia durante anos. Elaborando sua composição, Freud disse muitas coisas interessantes e muitas coisas insustentáveis. Concebera seu Moisés e o monoteísmo num desafio. Redigiu-o em desafio, publicou-o em desafio. Era a postura que julgava adequado a um descobridor durante toda a vida contrária à maioria compacta. E, para sua surpresa, o livro vendeu bem. Em 15 de junho de 39, ele informou a sua cara Marie Bonaparte, naquela que seria sua última carta a ela. Deduzo que do Moisés, em alemão, foram vendidos cerca de 1.800 exemplares. Mas no conjunto da obra de Freud, o Moisés e o monoteísmo parece como uma espécie de excentricidade, a sua maneira mais extravagante do que totem e tabu. Quando refletiu pela primeira vez nele, pensara em lhe dar o subtítulo, um romance histórico. Teria feito muito bem se mantivesse sua intenção original. Ainda faltam umas páginas. O que vocês acham? Porque é assim. Estou ansiosa para começar a ler a interpretação do sonho. Agora, ficando agoniada que esse livro não termina nunca. Mas eu gosto, aqui no Quintas é tudo bem democrático. Gosto que vocês participem. Inclusive, eu sempre peço para quem puder ir manter a câmera ligada. Vamos começar a ler a interpretação e no início da próxima quinta a gente finaliza essas 2 páginas aqui que restam. Ou vocês preferem que a gente termine finalmente esse e comece na semana que vem? Pode mandar aqui no chat, falar, porque quem está chegando novo, não sei se quer escutar sobre a morte do Freud ou se já quer começar a interpretação, e quem já estava também. O que vocês me dizem? É para dizer, viu? É para participar, manda aqui. Tá bom? Quem mais? Eu prefiro terminar também pra gente ficar no lutinho um pouquinho assim, sabe? Falta bem pouquinho. Gente, eu jurava que a gente ia terminar. Vamos terminar, Bruna. Também só. Então tá. Deixa eu ver. Lá. Então tá bom. Vocês estão sendo super parceiras, então vou terminar. Beleza, Gi, obrigada. Tô aqui. Vocês viram? Olha, eu bem louca. Vocês viram como que começa o livro, a frase que tem? Bem na... Cadê? Eles falam dessa edição, e aí, quando começa o livro, até postei ontem, a dedicatória lá, a primeira frase que ele coloca é: se não posso dobrar os poderes celestiais, agitarei o inferno. Gente, não dá. Já tô aqui, ó, ansiosa para começar a ler isso. Mas vou terminar, então. Vamos lá.
No começo de junho de 39, enquanto Max Schur estava nos Estados Unidos, tentando freneticamente concluir seus negócios para poder voltar ao seu paciente, Anna Freud informou de alguns leves sinais de melhora no estado do pai. Val, nunca li inteiro Moisés e o monoteísmo. Nunca li. Eu já li algumas partes, mas, nossa, faz bastante tempo. Se eu não me engano, assim, sabe? Eu acho que deve ser uma leitura chata. Tanto é que, para quem leu a biografia inteira, sabe, assim, fica meio maçante, né, ele falando de Moisés. E aí acho que conta o fato dele já estar no período aí de final de vida dele e tal. Deixa eu ver aqui que estão mandando no chat. Quem não leu a biografia pode sair, vamos... Vivi, eu tô ruim de tempo, né? Que eu não tô sabendo falar as coisas com precisão. Se eu terminar aqui, eu vou começar. Mas se quiser sair também, vai ser pouco que vai dar tempo de ler. Veja o que vocês preferem aí. De antemão, já peço desculpas, viu, gente? Eu achei de fato que ia dar tempo de começar hoje, tanto que já tinha até deixado preparado. Pode falar. Não tá aparecendo seu nome. Oi, Bruna. Meu nome é Cristina. Prazer, gente. É a primeira vez. Não, acho que eu participei só pelo YouTube, né? Primeira vez que eu estou aqui. Posso fazer um comentário sobre esse Moisés? Claro. Não, sobre a biografia? Claro, eu acho pode. interessante, né? Não é coincidência. Estou lendo um livro do Deus em Questão, C.S. Lewis de Freud, que é um psiquiatra que escreveu, que é baseado naquela peça, né? Não sei se você já viu a peça do Freud. Já. Hora da Fé e tudo. E assim, eu acho interessante, porque toda essa história, e eu também não li esse livro do monoteísmo, né? Dizem também que é isso aí, meio maçante, mas fala do relacionamento do Freud com o pai dele, né? Todo o embate ali da fé Sim. dele era de uma frustração, porque ele não aceitava o pai. E esse livro é até uma dica, para quem, né, tem a da Doutor também, tem a Fé e a Análise, e tem esse aqui que eu acho bem interessante, porque tem muita coisa falando, né, inclusive tem uma página aqui que fala da amizade do Freud com alguns pastores, com algumas pessoas de fé e tudo, mas mesmo assim ele continuava desdenhando. Por quê? E o livro fala também do relacionamento que era um embate que todo tempo ele estava querendo reforçar que o judaísmo, né, eu não estou falando de religião aqui não, tá, gente? Estou falando de fé. Então, que não valia, que não sei o que, ele sempre voltava para isso. Mas ele tinha no hall de amigos dele pessoas que ele respeitava, pessoas que ele costumava encontrar, entendeu? Em relação a... Aqui no início da biografia dele, fala bastante dessa relação com o pai e traz as cenas traumáticas, assim, uma cena específica traumática, que ele espera que o pai tenha uma reação e o pai não tem, quando falam do judaísmo. Então, tem isso. Mas, ó, Cris, faz o seguinte, tira uma foto, manda lá no grupo. Até a Patrícia perguntou aqui, manda lá no grupo, que aí é bem interessante, é porque assim, seria um possível encontro de Lewis com Freud, né? Então, eu achei bem bacana esse livro, e é escrito por um psiquiatra e que não tem nada assim, de religião, né? Não tem nada a ver, e ele teve essa visão assim, bem com distanciamento, do Freud e do C.S. Lewis. Eu achei bem bacana. Manda lá que fica de indicação para a gente. Obrigada. Contudo, as dores de Freud eram intensas. Eram difícil pôr e tirar a prótese, e o cheiro do tecido canceroso, que havia começado a ulcerar, era extremamente desagradável. Quando Schur voltou à Inglaterra, em 8 de julho, seu paciente havia piorado. Freud estava mais magro e mentalmente menos ativo. Tinha um sono agitado e passava a maior parte do tempo descansando. Amigos de longe vieram para uma última visita. Hans Sachs conseguiu uma viagem a Londres em julho e visitou diariamente Freud para rápidas conversas. Ele parecia muito doente, lembra Sachs, e incrivelmente velho. Era visível que pronunciava cada palavra com enorme esforço, que quase ultrapassava suas forças. Mas esses tormentos não tinham destruído sua vontade. Freud ainda fazia algumas horas de análise, sempre que a dor não o torturava demais. E ainda escrevia cartas de próprio punho, quando tinha forças suficientes
para segurar a caneta. Não se queixou, pelo contrário, falou da análise nos Estados Unidos. Quando Seck se despediu, ciente do quanto Freud detestava demonstrações emotivas, ele falou despreocupadamente sobre planos de viagem. Freud, conta Seck, entendeu o gesto. Apertou minha mão e disse: sei que tenho pelo menos um amigo na América. Poucos dias depois, no final de julho, Marie Bonaparte ficou por uma semana, sabendo que nunca o veria novamente. Em 1º de agosto, num gesto decidido de adeus à vida, Freud encerrou oficialmente sua prática médica. Os últimos visitantes, registrando suas impressões com um leve ar de assombro, embora conhecessem intimamente seu Freud, comentaram a invariável cortesia de Freud. Perguntava pelos outros e nunca mostrava sinais de impaciência ou irritação. Não iria se infantilizar com a sua doença. Em 13 de agosto, seu sobrinho Harry se despediu. Quando respondi a sua pergunta de quando voltaria aos Estados Unidos, no Natal, um sorriso triste se iluminou em seus lábios e ele disse: não creio que então você ainda volte a me encontrar. Poucos dias depois, numa breve carta afetuosa ao poeta alemão Albrecht Scheffer, ele se disse passado e citou as palavras de Scheffer. Não tinha nada a fazer além de esperar e esperar. No final do mês, suas irmãs em Viena receberam a notícia de que o amado velho não estava nada bem. Rosa Graf observou numa carta que, pelo que diziam, sua sobrinha Ana estava fazendo coisas incríveis cuidando de seu pai. Escrevendo uma semana antes da deflagração da guerra, ela informou que os vistos franceses, apesar da alta proteção da boa amiga de seu irmão em Paris, ainda não tinham chegado. Aqui uma nota. Em algumas semanas antes, em 2 de agosto de 39, Marie Bonaparte havia escrito ao consulado grego, recomendando que fosse dado um visto a Rosa Graf. Mas nenhum dos vistos, o francês ou o grego, jamais chegou. Freud, por sorte, morreu sem saber como terminariam suas irmãs. A Dauphine morreu de fome no campo Theresienstadt, ao passo que as outras 3 foram assassinadas em 42, provavelmente em Auschwitz. Sua irmã Ana se casara com Elie Bernays, irmão de Marta. Tinha migrado para os Estados Unidos muitos anos antes. Em 27 de agosto, Freud fez seu último registro na crônica. Ele concluiu com palavras: pânico de guerra. O fim agora estava próximo. A úlcera cancerosa de Freud continuava a exalar um cheiro tão fétido que seu chau-chau se encolhia de medo. E nada era capaz de atraí-lo para perto de seu dono. Freud, comenta Schur, sabia que ele indicava e olhava com olhos profundos, tragicamente cientes. Era torturado pela dor e o alívio era ocasional, cada vez mais raro. No entanto, em suas horas despertas, Freud continuava atento e acompanhava os acontecimentos, lendo jornais. Em 1º de setembro, os alemães marcharam sobre a Polônia e Max Schur se mudou para Marisfield Gardens para ficar perto de Freud e dar assistência se houvesse um ataque aéreo sobre Londres. Em 3 de setembro, a França e a Inglaterra entraram na guerra que haviam se empenhado em evitar com tanto frenesi. Nesse dia, Jones escreveu a Freud o mais caloroso tributo, lembrando-lhe que, 25 anos antes, seus respectivos países tinham ficado em lados opostos. Mas mesmo então, nos encontramos uma forma de comunicar nossa amizade um ao outro. Agora estamos próximos e unidos em nossas simpatias militares. E exprimiu pela última vez sua gratidão por tudo o que o Senhor trouxe à minha vida. A guerra chegou a Marisfield Gardens no começo de setembro, com um alarme de ataque aéreo. Muito evidentemente, a cama de Freud foi transferida para a parte segura da casa. Operação que, registra Schur, Freud observou com algum interesse. Ele já estava longe, acrescenta Schur. A distância que ele havia estabelecido um ano antes, na época de Munique,
estava ainda mais acentuada. Mas ainda havia relances de espírito. Quando os dois ouviram uma emissão de rádio declarando que esta seria a última guerra, Schur perguntou a Freud se ele acreditava nisso. Freud respondeu secamente: minha última guerra. Seus hábitos burgueses também continuavam a solicitá-lo. Schur observava que Freud tinha um relógio de bolso e um relógio de mesa com corda semanal. E até a morte ele lhes deu corda, como havia feito durante toda a vida. Ele comentou comigo, lembra Schur, quão afortunado era por ter encontrado tantos amigos valiosos. Ana havia acabado de sair do aposento, o que deu a Freud a oportunidade de dizer a Schur: o destino tem sido bom para mim, por ainda ter me oferecido a relação com uma tal mulher. Quero dizer, Ana, é claro. O comentário, acrescenta Schur, era profundamente terno, muito embora Freud nunca tivesse feito muitas demonstrações de afeto à filha. Ele estava sempre por perto, de plantão dia e noite, ela. Também assim permaneciam Schur e Josephine Strauss, afetuosamente chamada pela família de Freud de Fifi, a jovem pediatra que havia acompanhado os Freud à Inglaterra e ficado com eles. Freud agora andava muito cansado e era difícil alimentá-lo. Mas embora sofresse muito e as noites fossem particularmente penosas, ele não tomava e não queria nenhum sedativo. Ainda conseguia ler, e seu último livro foi o conto misterioso de Balzac sobre a pele mágica que se lhe encolhia, La Pelle de Chagrin. Quando terminou o livro, ele disse a Schur num tom casual que tinha sido o livro certo para ler, por tratar de encolhimento e fome. Era o encolhimento, na opinião de Anna Freud, que parecia falar particularmente ao seu estado. Seu tempo estava terminando. Ele passou os últimos dias em seu gabinete no andar térreo, olhando para o jardim. Ernest Jones, chamando às pressas por Anna Freud, que achava que seu pai estava morrendo, chegou em 19 de setembro. Freud, lembra Jones, estava cochilando como fazia com frequência naqueles dias. Mas quando Jones chamou o professor, Freud abriu um olho, reconheceu o visitante e acenou sua mão. Então, deixou-a cair como um gesto altamente expressivo, que transmitia uma riqueza de significados. Saudações, despedidas, resignação. Então, recaiu no sono. Jones leu corretamente o gesto de Freud. Estava saudando seu velho aliado pela última vez. Havia renunciado à vida. Schur estava angustiado por não conseguir aliviar o sofrimento de Freud. Mas, 2 dias depois da visita de Jones, em 21 de setembro, quando Schur estava sentado à cabeceira de Freud, ele tomou sua mão e lhe disse: Schur, o senhor lembra-se de nosso contrato, de não me deixar quando tiver chegado a hora. Agora é apenas uma tortura, e não faz sentido. Schur fez sinal de que não tinha se esquecido. Freud deu um suspiro de alívio. Continuou a segurar-lhe a mão por um momento e disse: eu lhe agradeço. A seguir, depois de uma ligeira hesitação, ele acrescentou: fale com Ana sobre isso, e se ela achar certo, dê um fim a isso. Como vinha acontecendo havia anos, também nesse momento crítico, a Antígona de Freud ocupava o primeiro lugar em seus pensamentos. Ana Freud quis adiar o momento fatal, mas Schur insistiu que manter Freud vivo era inútil, e ela se submeteu ao inevitável, tal como seu pai se submetera. O momento havia chegado. Ele sabia e agiu. Essa foi a interpretação de Freud sobre a sua afirmação de que tinha vindo à Inglaterra para morrer em liberdade. Schur estava à beira das lágrimas enquanto presenciava Freud encarando a morte com dignidade e sem autopiedade. Ele nunca vira alguém morrer assim. Em 21 de setembro, Schur aplicou em Freud uma injeção de 3 centigramas de morfina. A dose sedativa normal eram 2 centigramas, e Freud mergulhou em um sono pacífico. Schur repetiu a injeção quando ele se tornou inquieto.
e administrou uma dose final no dia seguinte, 22 de setembro. Freud entrou num coma do qual não mais despertou. Ele morreu às 3 horas da manhã de 23 de setembro de 39. Quase 40 anos antes, Freud escrevera a Oscar Pfister indagando o que faria, quando as ideias falham ou as palavras não vêm. Não pôde evitar um tremor diante dessa possibilidade. É por isso que, com toda a resignação perante o destino que convém a um homem honesto, eu tenho um pedido totalmente secreto. Apenas nenhuma invalidez, nenhuma paralisia das faculdades pessoais devido a uma desgraça física. Que morramos em nosso posto, como diz o rei Macbeth. Ele providenciara seu pedido secreto, fosse atendido. O velho estoico conservou o controle de sua vida até o fim. Dá até uma dor no coração, não dá? Meu Deus. Gente, eu nem acredito. Nem consigo acreditar que 1 ano e meio depois terminamos. Meu Deus, foram mais de 700 páginas. Ai, conseguimos! Eu quero muito aproveitar e agradecer mesmo toda a parceria, todos os encontros. Eu sei que tem gente que está aqui desde a primeira leitura, né? Que foram muitas quintas de, acho que parceria mesmo. Eu não tenho outra palavra que possa descrever de troca, da gente poder conhecer melhor a vida de Freud. Acho que todo mundo sabe da vida dele, mas aqui desse jeitinho que a gente viu muito de perto, foi muito bonito, muito emocionante. Pelo menos para mim, achei emocionante. Quem não leu o livro, né, que não esteve aqui com a gente, leiam, vejam, né, cada coisa assim, exato, tantos detalhes, foi muito especial, é um livro muito bonito, muito especial. Então eu agradeço de todo o coração a parceria de vocês. O Quintas com Freud, ele já existe há mais de 3 anos e eu sempre estou aqui toda quinta, vocês sabem, com muito amor. Para mim é um projeto muito especial, que fico muito feliz de compartilhar com vocês. E eu peço também desculpas, eu, de fato, achei que a gente... Estou recebendo visitas aqui, gente. Dá oi? Vieram, porque daqui a pouco vamos almoçar para ir para a escola. Quer dar oi? Vem. Tá tímida? Não quer aparecer. Peço desculpas, então. Eu achei de verdade que a gente fosse começar a interpretação dos sonhos hoje. Achei que daria tempo. Mas, né, sei que tem uma galera aqui esperando por isso, mas fica o convite para que vocês se organizem novamente, para que a gente comece na próxima semana, e para que, como eu falei no começo, vocês se organizem para passar mais de 1 ano lendo. E aí tem uma proposta também aqui que eu quero fazer da interpretação dos sonhos, que é um pouco diferente da biografia. A biografia foi uma leitura um pouco mais corrida, porque são detalhes da vida dele, né, questões da vida dele. A interpretação dos sonhos, eu acredito que pode ser que a gente demore até mais para ler, porque eu quero que tenham discussões. Eu quero que a gente possa discutir a respeito daquilo que a gente for lendo. Então, de marcando, fazendo comentários, que vocês possam tirar dúvidas. O livro da biografia, ele foi um livro que a gente estuda, de alguma forma, a história mesmo da vida dele. Aqui a gente vai estar estudando teoria, né? Não é um grupo de estudos, ele tem um formato diferente, né, de uma leitura prévia e somente discussão, mas aqui eu quero que seja um grupo de leitura com um viés também de aprendizado, né, não só ler, que a gente possa discutir a obra linha por linha. Então, talvez seja mesmo uma leitura um pouco mais devagar, mas ao mesmo tempo acho que que traga mais aprendizado mesmo, assim, uma coisa mais dinâmica, de bastante discussão entre a gente. A Gi colocou aqui, a interpretação dos sonhos precisa urgente ter discussões. Eu li recentemente, mas não todo o livro, e é muito densa. É muito densa, é o primeiro contato aqui que a gente vai ter desse início da obra dele. Eu já li antes, não sei vocês, estou dizendo o primeiro contato, mas assim, em grupo, né? Eu já fiz a leitura desse texto, talvez não completo, eu até tenho que ver na minha edição da Imago, acho que não completo, mas eu já li muitas partes desse texto, e aqui com vocês eu quero que a gente comece
de um ponto, e quando a gente termina, a gente tem a certeza que chegou a um outro ponto de total esclarecimento da obra. Eu peço que vocês apareçam de câmera ligada, se for possível, que vocês estejam dispostas a, de fato, participar, que seja falando, que seja escrevendo, que seja lendo, mas preparem marca-textos, preparem aí pontos de anotação. Tem o PDF também lá no grupo, eu sei que algumas pessoas não conseguiram a versão física, então tem o PDF, dá para acompanhar também. Quero dizer que estou muito feliz que tenham mais pessoas aqui, que a gente possa construir mesmo uma amizade, uma parceria, que seja bom aí para vocês, que seja uma aventura gratificante, começar e terminar esse livro. Estou marcando aqui, ó, a carinha de vocês, que eu quero saber quem que vai começar e quem vai chegar até o final desse livro, vendo aqui cada um que está. A Gi colocou o grupo de estudos para uma mesa de debate sobre o que lemos do livro, e já me gera mais ansiedade animada. Eu estou muito animada, fiquei um pouco frustrada, porque eu realmente acreditei que a gente fosse começar ele hoje. Eu estou ansiosa, mas eu não vou ler nada, só vou ler na quinta-feira. Não vou começar antes de vocês, né? Um pouquinho aqui, uma dorzinha no coração e um pouquinho frustrada mesmo. Imagino que alguns de vocês também tenham ficado, então, de novo, desculpa. Quinta-feira que vem a gente começa de vez e aí espero todos vocês novamente, tá bom? Muito obrigada. Até quinta. Um beijo. Até mais.